participação no leilão é um detalhe. O trabalho é feito nos bastidores. Você errar e você aprender com o seu erro faz parte da vida, né? Agora, você errar com o erro do outro custa muito mais barato. É mais fácil, né? Mais um episódio da Leilão Podcast aqui começando. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite. E ó, eu vou esperar, hoje é assim, eu vou começar de uma forma diferente aqui. Me deram uma dica nos bastidores. Eu vou começar esse episódio só depois que você der o like. Tem que esperar, né? Deu like? Deu não? Então vou esperar mais um pouco. Tem que se inscrever, tem que dar o like e tem que compartilhar e enviar esse episódio para quem você quer abençoar e saber que leilão é coisa boa. Vou dar um spoiler aqui, ó. Eu vou comparar hoje, nós iremos comparar hoje, leilão X outros investimentos. Se eu não comprovar que é melhor, você pode deslicar, não sei se isso existe, tá? Então, dê teu like, curta, compartilha, ajuda a nossa comunidade aqui a crescer, a gente levar informação para quem quer ter esse conteúdo. E hoje, mais um convidado de honra aqui, mais um colega de profissão. Ele vem da leiloaria há muitos anos. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar aqui, tá? Porque ele é faixa preta no jiu-jitsu, né? Então tá ó, nível avançado do jiu-jitsu aqui. Esposo da Lid, pai do meninão de 6 anos, Lorenzo, que está agora com vontade de ir para a Copa, está comprando as figurinhas da Copa. Ele disse que ele era diretor de uma empresa de leilões. Eu falei, não, cara, você não é diretor, você é CEO. Tem que gourmetizar a palavra, né? Então ele agora virou, aqui na Leilão Podcast ele virou CEO, a figura diretor já está em desuso no nosso mercado, ele virou CEO da Sublime Leilões. Grande Bruno César, bem-vindo. Brunão, Muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito. É um prestígio enorme. Hoje a gente vai bater um papo de leilão do que a gente gosta. Costumo falar que eu poderia tentar fazer outras coisas na minha vida, mas com certeza eu não seria tão feliz quanto eu sou trabalhando com leilão. Eu também, viu? Eu já virou, já tô até, eu não tiro minha roupa laranja. Eu vou passear de fim de semana e uso uma roupa da empresa. Ontem foi o Dia das Mães, né? A gente está gravando pós-Dia das Mães. Eu fui no restaurante com a minha mãe, com meu pai, a família inteira estava lá com a camisa da empresa de leilão. Você veste a camisa, né? Eu visto, eu gosto. É confortável, eu gosto. Joia. Ô, Adriano, hoje eu vou, assim, fazer o meu melhor, dar o meu máximo e para levar conteúdo pro pessoal. Tá? Conheço. Só de você falar já vai ser bom pra caramba. Você pode perguntar o que você quiser, não vou medir palavras. Então vamos colocar. Tá até nos fundos já. A nossa missão é, no final, comparativos de leilão X outros. Com outros investimentos, é isso? A gente fala de cripto, fala de... Bora. Enfim. Bora. Então, primeiro, acho que uma missão é contar a sua trajetória, né? Além de falar sobre a sua faixa preta no Gil também. Ah, top. Bom, sou um cara sonhador, né? Faço jiu-jitsu há bastante tempo, né? Há mais ou menos uns 14 anos. Trabalho com leilão mais ou menos conheci o jiu-jitsu, conheci o leilão, são Os dois têm 14 anos. São duas paixões aí que eu carrego, né? Eu sou casado com a Lid, né? Tenho um filho, Lorenzo, como você falou. Sou muito feliz, muito realizado, cara. E quando a gente fala de leilão, né? Hoje eu estou à frente da Sublime, né? A gente dirige a empresa com muito carinho, assim como vocês aqui. E eu acho que como a gente está à frente da empresa, acho que a gente precisa levar conhecimento para a galera, aumentar o nível de consciência e compartilhar, porque leilão é tão bom que às vezes assusta, de tão bom que é. Né? Quando a gente compara leilão com outros investimentos, a gente vê que outros investimentos sempre está atrelado a altos ganhos com altos riscos. E aí a gente olha para o leilão e a gente vê altos ganhos associado a uma alta segurança. Uma propriedade palpável, né? Você entendeu? Então aqui, altos riscos e alta lucratividade, ok? E aqui, só tem um lado bom. Então é altos ganhos, né, com uma alta segurança também.
né? A gente tem os leilões judiciais, os extrajudiciais. Então, cara, eu vou deixar você abrir aí o podcast perguntando aí o que você quiser e a gente desbrava. E você falou uma palavra assim que me pegou agora, essa palavra nível de consciência. Nível de Eu consciência. acho que é isso, essa é a missão. Assim, se eu pudesse colocar missão, visão, valores aqui para o nosso podcast, né, abrir uma empresa de podcast, colocar, institucionalizar ele com a gestão empresarial, eu colocaria como uma das missões é aumentar o nível de consciência você comprador que ainda não comprou e vai comprar, para você entender o que é esse mercado de fato. Essa palavra vai ficar gravada aqui. Pegou? Peguei, eu vou usar, não usava antes. Boa. Acho que em todos os episódios aqui que eu já gravei, todos os conteúdos que eu já gravei online, eu nunca usei essa palavra nível de consciência. Nível de consciência, por quê? Porque eu acho que é um desafio do leiloeiro também, né? Acho que é um dos maiores desafios, porque você vender algo de 1 milhão por 500 mil já é um chamariz, né? E leilão é um mercado por mais, assim, não sei se é a palavra, né, mais polarizado que está hoje, em virtude dos cursos, em virtude dos podcasts, tem muito conteúdo na internet, mas por mais divulgado que esteja, eu acho que ainda não caiu no gosto popular. E por que eu falo nível de consciência? Porque você encontrar uma pessoa que tem recurso já é um desafio hoje no Brasil. Mas o maior desafio é você encontrar essa pessoa, educar essa pessoa, passar confiança para ela, a ponto de ela falar o seguinte: eu vou tirar o meu recurso de um investimento de um CDB que seja, Então, e vou... todo mês dando bonitinho, sem Porque eu não fazer tenho nada. trabalho. Eu coloquei o meu dinheiro lá e estou aqui. Se eu dormir, se eu trabalhar, vai estar rendendo aquilo. Mas você pode muito bem pegar aquele recurso e empregar no leilão. Claro, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas você vai ter um ganho maior também. Então, nível de consciência por quê? Porque às vezes você chega numa pessoa que ela nem sabe que leilão existe. Então, nível de consciência 1. Você chega numa outra pessoa, ela sabe que leilão existe, mas ela não tem instrução para fazer. Nível 2. Você chega numa terceira pessoa, ela sabe que leilão existe, ela tem conhecimento mais ou menos, mas alguém falou para ela que o primo de fulano de tal comprou e não levou. Acontece muito. A notícia ruim, ela voa mais rápido. Ela voa mais rápido. Ela que a notícia voa. boa. Então, essa pessoa aqui, no último exemplo, ela está no nível de consciência 3. E quando você chega para conversar com alguém que tem recurso, tem instrução, sabe como faz, ele já está com um nível de consciência muito alto. Então, para esse cara, você consegue vender logo, né? Agora, para os demais, ali para o pessoal que está ali no nível mais inferior, é um desafio. Então, assim, além de diretor, além de todas as skills que você precisa reunir para tal, querendo ou não, você precisa também ter certas habilidades ali de educação, né? Você é um educador, cara. Você fala ali com a câmera, você precisa educar a galera para mostrar que leilão é bom porque é. E porque é assim, assim, assado, né? Mais ou menos por aí. Legal, essa palavra realmente ficou... Vou utilizá-la mais vezes. Top. Nível de consciência. Mas conta assim, um pouco da sua experiência agora profissional para você chegar para chegar até a Sublime Leilões. Você passou aí por algumas outras primeiras colegas. Passei. O que você teve de experiências? Conta um pouco para nós aí como foi a sua trajetória. Antes da Sublime, eu passei por outras 3 empresas de leilão, né? Todas elas com volume grande de leilões judiciais. Então eu comecei na faculdade de Direito, e é engraçado, porque você está na faculdade, aí você fala assim, eu quero ser juiz um dia. Aí as coisas vão apertando. Juiz do promotor, né? Juiz do promotor. Aí a faculdade vai avançando, aí você fala, putz, escrevente é legal também, né? Aí você, no final da faculdade, você fala, advogado também é legal. E você vai abrindo assim, conhecimento é poder, né, Adriano? Então você vai abrindo assim, você vai desbravando. Seu nível de consciência vai aumentando. Aí sim. Agora eu vou usar, agora. O pessoal vai ter que me policiar para não usar muito. Então você vai conhecendo como as coisas funcionam e tal. Até que ali no início da faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de leilão. Foi uma escola para mim. Fiquei em torno ali de 3 anos e meio, 4 anos. Fui para uma segunda, fui para uma terceira, até que de fato, né,
eu fui convidado, reuni um time legal e hoje eu estou à frente da Sublime. Então você acaba vivenciando certas coisas e você vai aprimorando, né? Que seria não sei se eu posso falar, mas da Apple se não fosse a Samsung e vice-versa. Então você vai melhorando, não é inventar a roda, é você pegar algo que já existe e melhorar. Né? Tem uma frase, né, do meio econômico que é o capitalismo gera qualidade. O capitalismo não, a concorrência gera qualidade. Com certeza. Quando você vê o vizinho fazer, você precisa fazer igual e melhor. E aí o nível vai aumentando, né? Vai democratizando mais, o nível vai aumentando, só tende a melhorar. Né? Eu acredito no Todos capitalismo ganhando. Em todas as esferas, o executado, o devedor, o credor, o arrematante que vai chegar a informação para ele, Exato. o leiloeiro que vai ter mais um leque. Então, o mercado em si, ele melhora, né? Ele melhora e eu comecei por aí, cara. Comecei assim entendendo como que funcionava o leilão, o que era, né? Como que um imóvel vai para leilão e se for para leilão e não vender, o que que acontece? Isso a gente pode falar aqui também, não tem problema. E, pô, sobretudo, qual que é o papel do leiloeiro? Institucional, social? Talvez eu perguntei essa mesma pergunta para alguns convidados aqui já. E talvez a resposta não seja precisa, mas não tem problema. Você acha, em números, assim, quantos leilões você já vivenciou na sua vida? É difícil falar, hein? Porque são muitos leilões, né? Centenas, milhares? Eu não sei se pô, cara, são muitos, assim, porque a gente acompanha processo e aí, como eu falei, né, no início da trajetória ali, você aprende como que funciona o mercado da leiloaria. Mas por um certo período eu advoguei para investidores também. Você sentiu as duas pontas? Eu senti as duas dores e fui para fórum na época de processo físico, conversei com juízes, você coloca a barriga no balcão ali, você fala entendeu, com escrevente. Que é onde aprende na prática. E a realidade hoje é outra, mas se você pegar 2014, né, muito processo físico ainda tinha, estava migrando para o digital, Hoje é o balcão virtual. entendeu? E as coisas... Aprende menos, viu? Que o balcão virtual aprende menos que quando você botava a barriga Com ali. certeza. Sabe por quê? Eu acredito no seguinte, eu acredito nos micro traumas que você vai vivenciando. Então, assim, se acontece alguma... Isso para tudo. Você está estudando uma matéria nova, se você está vivenciando algo novo, um esporte novo que você nunca fez, se as coisas acontecem numa calmaria e de uma maneira muito tranquila, você aprende pouco. Quando você sofre microtraumas, trauminhas, aquilo vai ficando, entende? Então, eu fui para fórum, tive a vivência de fórum ali, advoguei para alguns investidores e leilão é engraçado, por quê? Porque hoje a gente está fazendo um leilão de um hotel, amanhã é de um posto de gasolina, depois é de um estádio, e depois de uma usina, e de repente você está com um barco. E de uma mesa. E de repente uma mesa. Então eu costumo falar que leilão é de agulha a avião. É de agulha a avião, dois lados. Né? Então você aprende um pouco de tudo. Fundo de comércio, como funciona um posto, o que é mais importante para um hotel funcionar. Então, né? A gente teve, né, passamos já gado, por exemplo, a gente não tinha expertise em gado. Sêmen de gado, o mercado também, valiosíssimo, entendeu? Mercado. Então você acaba tendo contato com pessoas que se não fosse o leilão você não teria. Né? Então a gente conhece o público que compra terreno no litoral. Não, é legal para quem está nos assistindo que mesmo que a pessoa, né, não seja, eu não sou investidor de imóveis, mas você tem um carro. Você precisa comprar, por exemplo, uma geladeira. E hoje tem empresas de leilão especializadas em vender utensílios parecidos com geladeira. Eletrônico, né? A gente vê leilões da Receita Federal. Né? Empresas que são vendem, por exemplo, desativados naqueles apartamentos novos que tem um mostruário. Você tem do decorado. O decorado, né? A unidade desativada é tudo para leilão. Cara, leilão é um oceano azul, assim, cara. Eu mesmo, um dos meus alunos recentemente, ele é expert em comprar relógios da Receita. Tá. E agora ele quer se aventurar no mercado imobiliário de leilões. E eu aprendi com ele. Eu não tinha a mínima noção como era o mercado da Receita. Uhum. E eu aprendi com ele. Então, você vê, anos, quase
18 anos de experiência, aprendendo ano passado como comprar um iPhone na Receita Federal. A parte de apreendidos, ou via container, ou via outra forma, né, que a Receita aprende. Muito legal. Uma pergunta aqui seguindo, vou tentar seguir um cronograma hoje, para a gente ter um caminho. É uma resposta, é uma pergunta bem que a gente sabe a resposta, né? O leilão online ele tornou o mercado mais acessível, com certeza, Sem dúvida. sem dúvida. Mas ele também tornou-se mais arriscado ou menos arriscado? Nós tivemos a mudança do CPC, Código de Processo Civil, em março de 2015. Né? Antes de 2015, a gente via aqueles embargos à arrematação. Que o primo comentava com a tia que, olha, eu comprei e teve embargos à arrematação e não levei. É mais ou menos isso aí. E muitas vezes ele não estava assistido por um advogado, não tinha experiência, fez um mau negócio, enfim, a gente vai falar sobre viabilidade depois, correto? Mas, de março de 2015 para frente, esses embargos à arrematação ele sumiu. Então hoje a gente tem uma mera impugnação, que é aquele próprio juiz, antes era uma ação autônoma, agora Distribuída, né? é distribuída do zero, ou seja, você tinha que citar, tudo. Confusão. E aí teve essa mudança para melhor pró-arrematante, com certeza. Por quê? Porque com essa reforma do CPC, agora é uma mera impugnação taxativa. Por que eu falo taxativa? Porque essa impugnação ela só pode versar sobre assuntos relacionados ao leilão. Quais são esses assuntos? É uma falta de intimação, é um vício no edital, é uma falta de publicidade, talvez. Coisas que não forem que não tiver ligação atrelada a esses assuntos, né, nessa parte taxativa, ela não pode ser conhecida. Por exemplo, você vai falar de penhora, não, está precluso, já superou, entende? E aí, fora isso, essa questão da mera impugnação, nós tivemos a questão da desistência do arrematante também, que é um assunto importantíssimo. Então, o arrematante, ele comprou, teve qualquer discussão ali, ele já pode desistir. Então já está resguardado ali o valor que ele investiu. Acho que é um dos. Esse aqui, vou até colocar aqui, anotar, quando a gente for falar do comparativo, se você fez um comparativo do final, comparando o leilão com outros investimentos, um ponto positivo é a possibilidade de desistir. Exatamente. Desistir. Então a gente, né, superado essa parte aí de impugnação e de desistência, né, nós tivemos também a questão do parcelamento sem juros. Ou seja, antes de 2015, só no ato, né, nota sobre nota ali no cash. De 2015 para frente, você pode comprar um imóvel de 1 milhão por 500 mil, né, numa entrada de 25, parcelando a diferença em 30 sem juros, sem análise de crédito, sem uma garantia. Então, assim, por isso que quando eu falo que às vezes leilão assusta, porque se você pega um cara que está com nível de consciência baixo e você vai conversar com ele e fala assim, Adriano, vem cá, você já ouviu falar de leilão? Não, Bruno. Ah, é falcatrua, problema. Você acredita que dá para comprar um imóvel de 1 milhão por 500? Você pode parcelar sem juros, não tem análise de crédito, você vai pagar em 30 vezes ali. E outra, né, já vou avançar um pouquinho. A depender do caso, você pode restituir a comissão do leiloeiro. A galera às vezes não. Eu vou fazer. Eu falei no episódio passado. Imagina o ROI que a pessoa coloca nessa operação. Entendeu? Dando 25% de 500, parcelando o resto em 30 e vendendo que seja a 800. Valendo 1 milhão. Ele vende 800 para vender rápido. Cara, e leilão, muito. E outra, quando a gente fala de leilão, às vezes a pessoa compra para reformar e vender, outras compram para alocar, se for algo que tem muito tráfego ali de pessoas, né, para alocar. Outros compram uma casa e aí se o zoneamento comportar, ele faz um condomínio. Outros incorporadoras compram em leilão. E hoje uma das missões assim, do Grupo Lance, por exemplo, é tentar achar o player final, o comprador final, não só um investidor. Às vezes encontrar, conectar aquela pessoa que está querendo comprar um imóvel, tem pelo menos um percentual do caixa, vai financiar o resto, encontrar esta pessoa e conectar o leilão. Isso é difícil, porque a gente tem que conectar o momento da pessoa e o momento do leilão, vontades, mas quando encontra, é certeiro que ela vai arrematar, porque ela vai pagar um pouquinho mais para o investidor. E mesmo assim ela vai ter o deságio dela
ela vai pagar 20%, 25%. Isso é um leilão disputadíssimo, né? Sim, Um leilão disputadíssimo. sim. Cara, leilão é... Eu fico até meio assim de falar porque é muito bom Muito mesmo. suspeito. Assim, o Bruno, é lógico, Bruno, você é do mercado, mas não tem o que falar, né? Algumas vezes você compra imóveis que já está até alugado, você só recebe o aluguel. O Banco do Brasil, eu não trabalho com o Banco do Brasil, então eu acho que você também não. No Brasil nós fizemos, hoje a gente tem uma parada, a gente está focando nos judiciais. O Banco do Brasil lançou agora, não está conosco, né? Ele fez licitação, ele tem várias agências no mercado, não é no Grupo Lance, né? São os vendedores, quem quiser acessar, acessa BB e seu imóvel, várias agências locadas para o próprio banco por mais 5 anos a 0,7, 0,8. Você compra assim, o imóvel vale 10, você vai pagar já o preço, já alugando a 0,7. Já vai com um deságio para isso. Então, assim, é fantástico. O que eu costumo falar também, assim, para os mais próximos, quando eu tenho a oportunidade, é que é o seguinte, como qualquer negócio, o cliente final que vai comprar em leilão, que está sendo educado, né, seja lá pela Sublime ou pela Agropulância, é que assim, muitas vezes, pode acontecer, claro, mas muitas vezes a pessoa ela não vai participar do primeiro leilão e vai levar o primeiro leilão, André. É um funil, existe uma conversão para isso também. Então, nem tudo que está em leilão é vendável, né? Tem leilão que é muito problemático e tem investidores que gostam de leilão problemático, porque sabem que a concorrência vai ser menor, né? Já tem a expertise para resolver. Eu E conheci lucrar com isso. recentemente um fundo especializado em comprar fração de imóveis, ocupado ou desocupado. Ele compra fração de imóveis. É um fundo, com experts, advogados, que compram só imóveis fracionados. Ele comprar a metade do marido, da mulher não vai. Então, imagina, uma complexidade que ele usa, ele vai pagar barato, ele vai pagar sem concorrência, ele vai parcelar em 30 vezes e ele vai fazer uma manobra jurídica para desocupar. E o fundo funciona, é um fundo um capital robusto já para comprar. Então, muitas vezes as pessoas compram parte ideal também para depois entrar com alienação judicial e ficar com todo, ou vender por fora depois de... Com certeza no futuro pode ser isso. Ou se não, depois que ele regulariza a metade, ele vende para quem já está lá, só que diferente do leilão financiado, a 420 meses. Essa pessoa que vai comprar pode usar o FGTS, porque já tirou do leilão, já regularizou. Então, assim, leilão dá para fazer N coisa, mas como eu falei, existe uma conversão. E nem tudo é vendável, ou nem tudo você está pronto para enfrentar aquele problema. Porque no leilão existe o problema e existe o problemão, né? Então, assim, você analisa 10 casos para viabilizar 6, né? E aí na hora que você aprofunda sobra 3 e você compra um ou nenhum. Então você precisa garimpar, né? Então hoje a gente vê a figura das pessoas que vendem cursos, né? Sou a favor a isso, não sei nem se ia perguntar sobre isso. Até perguntando, o crescimento dos cursos e mentorias no mercado, na sua opinião, ajuda ou confunde quem está começando? Ter essa chuva que tem hoje no Instagram de players vendendo cursos e mentorias. Não precisa nem Você tá com colinha aí, meu? Não corta não, é ao vivo, cara. É ao vivo, não cortar não, vambora. Cara, sobre os cursos, né? Eu acho que, assim, sou totalmente a favor. Eu acho que isso democratiza cada vez mais o cenário dos leilões. Eleva o nível de consciência, isso é importante falar. Só que precisa tomar cuidado. Hoje a gente vive numa era que tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico. Então, você não é de um mercado. Você pega lá, faz uma pesquisa, arrastou o dedo e em menos de um minuto você já sabe mais ou menos onde você está entrando. Só que isso não te torna especialista, certo? Então hoje na internet teve até um amigo que falou, existem vários especialistas de coisas genéricas. Já tinha escutado isso? Porque hoje a tecnologia é muito boa, o processo digital, cara. Fácil de acesso. Antigamente você tinha que... E assim, a gente bate muito no judicial, mas é importante falar que o extrajudicial pode ter ações judiciais envolvidas. Não é isso? Então, quando a gente fala de ação, antes você, para olhar um processo, você tinha que ir lá no balcão, no fórum, pedir. Hoje você vai, entra no tribunal, vê online, e se quiser falar com o escrevente, online também. Imagina, eu me lembro que lá atrás, cada 200 páginas é um volume.
Teve processo que eu vi de 9 volumes. Imagina. Hoje é tudo digital, você faz um download de um PDF. Isso é bom, por um lado fascinante, mas também é ruim porque dá acesso muito rápido à pessoa que quer se especializar e treinar e falar e vender o curso dela, e isso é um problema. Mas assim, cara, assim, eu pretendo me mudar, né, logo, né, tô construindo. E eu não sou da área de engenharia, né? Eu sou advogado de formação, estou advogado, né? Isso é um outro tópico aí também. Não advoga mais. Assim, eu falo que eu estou advogado porque, assim, você precisa ser especialista em uma coisa, mas eu acredito na filosofia que você precisa conhecer de várias coisas. Você precisa ser um generalista, né? Mas não querer ser especialista em tudo, entende? Sim. Você precisa conhecer de várias coisas. Recentemente eu fiz uma mentoria com o Joel Jota, Tá, até para virar mentor. muito legal. E ele fala, você ser nichado, se você é bom num mercado e você é nichado naquele mercado, aí você é bom. Então a gente somos aqui especializados no judicial, exemplo. Mas no judicial, em vender apartamentos, cara, seja bom nisso. Você vai ter o seu ecossistema que vai te trazer outras coisas. Mas se você for nichado, isso vale para tudo, né? Mas, assim, E também, quanto mais o mundo vive, muito mais as informações vêm rápido, a IA trazendo muitas informações, mais conteúdo você recebe rápido. Exatamente. E os outros também. Você é bombardeado, cara. É e-mail, você acorda vendo e-mail, você é bombardeado por informações. É Instagram. Tem que ser nichado. Tem que ser nichado. Mas eu acredito na filosofia que você precisa entender um pouquinho de cada coisa, mas ser especialista em uma só. Pensando nisso, eu dei o exemplo, né? Eu contratei um engenheiro, ele está reformando ali o apartamento e tudo. E, cara, eu não pretendo trabalhar na parte de engenharia, mas eu preciso entender o mínimo possível para eu conseguir dialogar com esse profissional. E por que que eu fiz essa conexão? De maneira, usando uma analogia aqui, tudo bem, cara, você não vai ser especialista em leilão, porque vamos supor, um empresário está indo muito bem na empresa dele e é um investimento, é mais um investimento que ele quer fazer em leilão, tá? Então, sobre os cursos, eu sou a favor. Você não vai se tornar especialista, mas eu sou a favor de você conhecer para você ter condições de conversar com o seu advogado de confiança, pelo menos. Saber o que é uma petição inicial, saber o que é uma sentença, saber qual é o recurso que você, né, combate uma sentença. Altamente recomendado, então, em participar de qualquer leilão, ter uma assessoria especializada nisso. Olha, é assim, eu costumo falar para todo mundo, para participar de leilão, é obrigado ter advogado? Não, você não é obrigado. Né? Porque a palavra obrigatoriedade é porque se você não cumprir aquilo, você não vai poder fazer. Então você não precisa do advogado. Bruno, mas e aí? É aconselhável? Totalmente. Totalmente. E a questão do advogado também, ele é sempre procurar depois, né? Depois que o problema aconteceu. Isso é o mal do brasileiro. O Tá? americano e o europeu, eles têm uma diferença grande em relação a nível de consciência sobre ter um advogado ou não, porque a gente contrata, falando agora no nosso brasileiro, a gente contrata o advogado quando a gente tem um problema. É isso. E não quando a gente quer evitar um problema. Tinha um professor na faculdade que ele falava que o advogado tem que ser o ombro amigo. Ele tem que ser consultivo, cara. Ninguém consulta advogado. Entendeu? A galera contrata advogado. É diferente. Não, você tem que consultar para depois ter que contratar. Isso, mas assim, para você consultar e para você. Não é que você é desconfiado, nossa, Bruno, você é muito desconfiado. Não é isso, é porque você precisa entender o mínimo para você ter condições de conversar com ele e o melhor, saber fazer perguntas. Exato. Né? E para você saber fazer perguntas, você tem que ter o mínimo. O mínimo. Aí sim ter o nível de conhecimento, estudar um pouco sobre o mercado, assistir os podcasts, tentar uma mentoria. Vale a pena. Quem está comprando um imóvel de leilão tem que realmente dar um passo a mais no conhecimento. Pô, Adriana, dinheiro não leva desaforo para casa. Entendeu? E, assim, o que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo. Né? O tempo é a moeda de maior valor. Então, aquele empresário que montou a empresa do zero, ou aquele que herdou, eu não sei, ou aquele CLT, sim, o cidadão como um todo, né? Você não pode brincar com dinheiro. Você está brincando com o tempo da sua vida, cara. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Então, se dinheiro não leva desaforo para casa e você troca o seu dinheiro, o seu tempo por dinheiro, você precisa saber onde você está colocando o seu dinheiro, para que você não faça um bom negócio. E outra, você precisa ter responsabilidade também. Por quê? Porque se a pessoa comprou algo no leilão e não deu certo,
Eu aposto e coloco minha mão no fogo. Aconteceu algumas coisas no meio desse caminho. Ou foi um mau negócio, ele consultou o advogado só depois, ou ele não soube fazer perguntas para o advogado, logo ele consultou profissional de médio para ruim, porque em qualquer profissão existe, né, o profissional de entrada, né, o cara que está mais vivido e o sênior. Então, eu sou totalmente a favor dos cursos. Ah, Bruno, isso tira o papel do advogado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu quero saber o mínimo para... O que precisa para reformar um apartamento? Ah, Bruno, precisa de uma RT. O que é uma RT? Ó, engenheiro, vem cá. Só engenheiro assim. Entendeu? Você pode me explicar como que vai acontecer e tal? E assim é tudo. Então você vai investir na bolsa, você precisa entender o mínimo de bolsa. Leilão não é diferente, né? É isso aí. Como é que você, como é que você pode, você diria para evitar que o participante se empolgue menos e pague além do planejado? O ser humano, ele é movido por algumas emoções, né? Então, eu já vi pessoa comprando, algumas pessoas, né, pagando o que o imóvel vale fora do leilão, então o preço de mercado. Eu já vi pessoas que, assim, passou do limite. Então, assim, não cria expectativas, faça um planejamento de maneira fria. Hoje está muito fácil na internet as calculadoras, né? O que é a calculadora? A calculadora é uma fórmula. Joga no ChatGPT. O ChatGPT Manda faz. um áudio para ele que ele responde. E assim, você coloca lá valor de arrematação, quanto que é a comissão do leiloeiro, vai ter ITBI, registro, vai ter tantas coisas para levantar X, você coloca ali uma estimativa de reforma, você coloca ali o corretor futuro que vai vender para você, ou se você vai que é pelo alocar, preço da venda. que é pelo preço da venda, Não é pelo preço da compra. Então você faz um cálculo ali e logo, né, você tem que ir nos portais. Então hoje com a internet a facilidade tá tão grande que tá tudo ali na mão, cara. Você vai nesses portais grandes aí, Viva Real, Quinto Andar, Loft, e você, se for apartamento então, você vê um apartamento idêntico, quiçá com a mesma disposição, de uma maneira muito rápida. Você vê quanto que é o praticado, né? Leilão é para ganhar dinheiro, não é para perder. Então, você faz um cálculo ali para você vender abaixo, mesmo comprando no leilão, você vende abaixo do que está vendendo numa situação comum. Para você vender logo e você vai para o próximo. Eu não sei qual é a sua estratégia, mas você coloca para alugar, ou de repente, vou comprar para construir um condomínio aqui. Quanto que eu gasto para construir um condomínio aqui? O zoneamento permite? Tá tudo certo. Quanto que a empreiteira gasta? Então, assim, a participação no leilão é um detalhe. O trabalho é feito nos bastidores. Até o nome que eu falo assim, tem que empreender nesse mercado. É isso, entendeu? Então, é colocar o caixa, tem um trabalhinho por fora ali, que é o que vai remunerar mais do que, por exemplo, deixar o dinheiro parado Exatamente. numa renda fixa. Então, o que é o lucro, né? Eu costumo falar, o lucro é quando você emprega o seu dinheiro em alguma coisa e você saca ele do outro lado da mesa, uma correção. E aí o CDB paga uma correção, o leilão paga outro, o Bitcoin, mesmo com a, né, volatilidade, paga X, e aí você compara. Então, né, eu sei que você surfa também, né, um atleta aí de alta performance. Então, assim, quando você vai brincar com os amigos ou quando você vai participar de um campeonato, o campeonato é um detalhe, que seria a concorrência no leilão. O trabalho duro já foi feito, a análise de mercado, tudo isso. Anos aí de... Entendeu? E assim, até estava vindo para cá e estava conversando com um amigo e falei o seguinte, custa muito, assim, você errar e você aprender com o seu erro, tá ok, faz parte da vida, né? Agora, você errar com o erro do outro, custa muito mais barato. É mais fácil, né? Custa muito mais barato, em termos de tempo e de dinheiro. Então, hoje, com esses vídeos, podcasts, cursos, mentorias, cara, você consegue a informação muito fácil. Vou dar uma dica agora, sei que não é o objetivo aqui, mas vou dar uma dica para todos os vendedores do Brasil. Bom, pai, eu quero essa. Essa aqui, ó. E eu aprendi esse erro, isso é um erro. Não sei se hoje a plataforma Sublime faz assim, mas eu aprendi olhando uma colega concorrente de fora, né? Hoje, antigamente os leilões que você ia participar era o João Pedro dando lance lá, todo mundo se vendo. Hoje são os nicknames.
É os nicknames, né? O nickname que É quiser. um apelido, né? Nickname. Hoje a Sublime, o nickname dela ela é hashtag ou vê o nickname completo? Não, hoje, na verdade, a pessoa ela se cadastra e ela escolhe o nickname que ela quer Mas na hora que ela dá colocar. o lance, o nickname aparece completo? Parece. Então, pega essa dica. Aqui também, até recentemente, a gente Tá. soube que houve um vazamento de dados, e até o nickname, na hora que a pessoa dá o lance, ele entra o primeiro símbolo, o segundo símbolo e depois oculto. Ah, legal. Tipo asteriscos, né? Asterisco, para ninguém sabe, só o cara da comissão, o cara do financeiro. Então nem os próprios funcionários sabem quem é o arrematante. Então assim, ó, é o nível, eu aprendi isso olhando uma experiência de um erro de uma colega de outro leiloeiro. Para mim não custou nada, né? Mas para ele deve ter custado muito, porque houve uma falha de informações ali. É, assim, a gente deixa visível, sim, né? Desde que não seja nenhum nome pejorativo, né? A gente libera, né? Nós temos o nosso setor que faz toda a parte ali de uma espécie de compliance, né? E aí aprova. Mas, depois do leilão, na hora da prestação de contas do leiloeiro, a gente junta também o relatório, seja de proposta ou de lance, onde esse relatório ele consta a máquina de IP, consta e-mail, consta nome completo, pessoa física ou jurídica. Assim, o juiz daquele caso consegue ver exatamente quem foi os participantes, quem foram os participantes. E até se houver alguma intercorrência ali no processo e o juiz, por bem, achar passar para o segundo colocado, ele já tem ali chancelado quem foi o participante anterior ao vencedor, entende? Muito bom, muito bom. E hoje, se a gente pudesse falar ainda da questão da pessoa muito se empolgar, né? Como você vê, se você pudesse, uma caneta, Tá. falando do mercado agora, vou mudar o mercado, uma dor, você tem a caneta de mudar, vou mudar o mercado, pode ser uma dor, duas dores. Tá. Olha, Adriano, hoje a gente vê, ainda mais depois da pandemia, né? Foi um momento trágico aí, o volume aumentou assim drasticamente dos leilões extrajudiciais, Caixa Econômica, né? Em virtude de financiamento que as pessoas não conseguiram arcar, então tivemos aí um boom de imóveis na Caixa. E os leilões da Caixa, existe a possibilidade, em alguns deles, né, para você observar o edital, do uso do FGTS, né? Então, o FGTS é ali um direito do trabalhador, que ele assim, ele só pode ser sacado em virtude de doença ou para comprar um imóvel, mas é um direito, diria até que adquirido. Quanto é a taxa hoje de rendimento na futura? Tem esse número? Eu não sei, mas eu aposto, diria que menor que a inflação. Digita aí, vê quanto é a taxa do. Depois a gente responde no final aqui. Não, com certeza é menor que a inflação. Ah, eu acho que, assim... E não deve ser um bom investimento. Não, assim, Não não vamos chamar de investimento. Não. Esse é o contexto. Eu acho que o legal é o FGTS parado é ruim. É ruim. Então, se eu tivesse a caneta, essa foi a pergunta, né? Se eu tivesse a caneta para mudar, eu diria que, assim, você pode usar o FGTS para comprar imóvel? Sim, que já é, né? Mas também no leilão judicial. Agora entendi o contexto. Então, a pessoa poder usar no leilão judicial. Usar no leilão judicial. Seu não é meu? É seu. Não, meu. Da minha opinião, eu ia Então, ser longe. é meu. Aí o governo fala assim, não, é seu, mas você só pode usar quando você ficar doente ou se você for comprar um O imóvel. governo deveria pagar no mínimo a Selic. Entendeu? Minimamente ele não é, né? É menos. Mas aí, cara, é uma, assim, se a gente entrar nessa discussão, aí a gente... Não, que o nível de consciência não vai ser a do leilão. Mas, assim, se eu pudesse mudar, eu acho que, assim, a minha... Foi isso que eu encontrei. Olha aí, encontrou, hein? Ela encontra. Mas se eu tivesse essa oportunidade, assim, a primeira canetada que eu ia dar ia ser sobre o uso do FGTS, com certeza. E assim, eu poderia listar para você um monte aqui, mas respondendo assim de primeira é essa. No leilão judicial. Mudando não, mas entrando num nicho diferente. Eu não sei como você acha que o comprador, o arrematante, que está nos assistindo, ele se confunde mais. Se ele se confunde no leilão judicial? Ele entrando, estou no leilão judicial. Tá. Quais são as confusões que ele pode fazer? Olha, assim, eu tenho alguns questionamentos em relação a isso. Por quê? Porque, exceto quando o processo é segredo de justiça, que aí só as partes e o advogado pode ter acesso, e aí pelas razões que a lei traz,
Numa situação, né, diria que o leilão é público, certo? Só que o leilão é público em até certo ponto. Porque como que uma pessoa que não é advogado vai acessar um processo digital, Cristiano? Hoje não dá, né? Adriana, desculpa. Ele só vai ver só a tela do ESAG, né? Ou do EPROC, ele não vai ver o processo inteiro, né? Cara, tem sistemas hoje e ferramentas hoje que você paga um determinado valor. Eu nunca fiz, não Você até precisei. conheceu o processo, tem um processo rápido, Isso. processo Isso. paga lá R$20 ele baixa o Isso, processo. aí você paga uma certa quantia, a pessoa vai lá, baixa para você e te manda, porque é público, certo? Então, uma outra coisa assim, mesmo que você saiba tudo sobre leilão e seja um especialista, você precisa de uma OAB para você consultar o processo, ou você vai por essas ferramentas, né? Mas quando você compra um judicial, você precisa recolher as taxas ali para expedir a carta de arrematação, mandado de emissão. Então, assim, advogado é obrigatório? Pô, não é. Mas é aconselhável? É. Você vai precisar. Então, né, respondendo a sua pergunta aqui, fora essa questão acessível, eu diria, tem a questão, as duas perguntas campeãs, né? Ah, mas e se o imóvel estiver ocupado? É uma dor. Essa é a campeã. Débitos e ocupação, né? E, assim, esses débitos que existem, e aí eu colocaria até um terceiro, que é o seguinte: e quando não vende, o que acontece? Eu acho que essas três perguntas aí são as perguntas que mais pega assim a galera. É o que mais confunde, é o que mais confunde. E aí, uma pessoa que não tem o trato ali muito bem com a leitura do edital, entendeu? Aí vai olhar, são muitos termos hoje ainda que são usados, né? Você pega uma pessoa leiga, aí a pessoa olha ônus, adjudicação, a não sei o que compulsório, subrogação. Palavras do meio jurídico que deveria ser mais claras no edital. Isso, né? assim, Eu sou do perfil que eu sou contra a juridiquês. você acaba inibindo. Venho até de moletom apresentar um podcast. Alguns já têm vínculo social, mas a maioria eu já tentei quebrar esse paradigma para mostrar, para trazer um público convencional, um público que não vem gravatado para esse mercado. Mas assim, é uma peculiaridade do direito quando a gente fala em leilão. Mas se a gente for conversar com uma pessoa, com um programador, com um cara de engenharia, e o cara vier com vários termos técnicos, que cada profissão tem a mesma coisa. Só que o nosso papel, e eu falei fora do podcast aqui para ti, é o seguinte: nós somos advogados, a gente trabalha na leiloaria sim, só que, como a gente precisa elevar o nível de consciência, precisamos ser, sobretudo, educadores. Né? E para a gente educar a massa que precisa ter acesso ao leilão, já que é tão bom, a gente precisa tirar esse arcabouço aí, entendeu? Então, vai falar de utilização dos créditos, o que é? Subrogação. Então, assim... Essa é a campeã, né? Entendeu? Subroga no crédito ou no subroga? Não, mas dá para explicar. O que é a palavra subrogar? Dá para explicar isso de uma maneira tranquila, entendeu? Olha, subrogação, sabe o valor que você vai pagar no leilão? Vai ser abatido desse valor. E aí você não vai pagar ou vai, depende do edital. Ah, o que é uma adjudicação? Ah, a adjudicação é antes do leilão, quando o próprio autor pega o imóvel para si pelo valor de avaliação. Então você consegue, entendeu? Sim, com certeza. Então acho que o desafio é esse aí para o público. Não, é uma missão, a gente tem feito isso, você também faz isso muito bem. E a massa precisa ser educada. Precisa ser educado, cara. E a única forma de a gente fazer isso em grande escala é a internet, de jeito. Porque antes, até assim, muitos clientes, os mais próximos, assim, eles falam: nossa, mas o mercado de leilão está muito concorrido. E está, mas não está saturado. Maneira nenhuma. Por exemplo, você tem leilões lá constantemente, imóveis, veículos. Tem negativos? Muitos. Você tem mais ou menos uma ideia de margem? Difícil, porque cada mês muda, né? Volume. Assim, eu sei que não é Vamos supor. Vamos uma suposição mesmo, tá? Suposição mesmo. De 10 leilões, vende 4 e 6 negativo. Você quer dizer que a maioria dos leilões que eu trouxe aqui, falo eu que só trabalho com essa é a média. Essa é a média? É de 4 a 6. Então. 40, então, assim, tem
4, ou tem 5, ou tem 6 que não venderam. Só que assim, muitas vezes a gente até fica se perguntando por que não vendeu, porque tinha condições de venda. E quando a gente olha para um leilão, a gente pensa o seguinte, eu penso o seguinte, comercialmente falando, ele é viável? Ele é viável. Passou pelo crivo comercial então. A gente analisou ele nos portais imobiliários, com exemplos e tal. Passou na viabilidade ali da calculadora? Passou. Passou na viabilidade jurídica? Passou. E está rendendo quanto? Quanto que é o ROI disso? O ROI disso é, sei lá, vamos colocar um médio? 2. 2 ao mês. 2 ao mês. Em X tempo. Isso, um ano. Acho que um ano é um prazo seguro. 24%. Cara, e se está rendendo 2 e lá no seu CDB está te dando 0,9, é o dobro por mês. Sem risco. Então, isso eu estou pegando um imóvel, existe a classificação, né? De bom, ótimo e excelente. Eu estou pegando um bom. Né? Passou nesse crivo, não vendeu. Aí eu chego lá pro pessoal e falo assim, pessoal, por que não vendeu? É lógico, a gente sempre tem uma resposta por que não vendeu. Porque a Sublime, como um todo, ela é cobrada pelo meio, não pelo fim. Então nós fizemos tudo o que era possível para fazer. Se não foi feito, aí tem um problema. Mas se foi feito e não vendeu, por que não vendeu? O que eu quero dizer com isso? Adriano, tem coisas que não vende que era para vender. E às vezes a pessoa deixou de participar, por quê? Porque achou que ia ter concorrência. Eu juro para você, cara. Eu já vi pessoas desistirem de ir mais a fundo, como você falou. Exemplo claro, ela vai ir mais a fundo e tal, porque ela fala, isso aí vai sair caro. E na hora H, não sai caro. Não sai. Às vezes tem um lance, 2 lances lá embaixo, parcelado, e ela deixou de participar porque ela ficou com receio. Pegar um gancho nisso que você está falando, às vezes o cara tem nível de consciência médio. O cara tem recurso, sabe de leilão, não tem advogado, mas tem o recurso ali. Primeiro eu vou ver, depois eu consulto o advogado. Aí ele olha, indisponibilidade no ônus. Indisponibilidade. Assustei, não vou. Que é indisponível, incomunicabilidade, não tem nada, tudo certo. Sendo que ele vai comprar, vai chegar no registro, vai ser levantado. Teve uma advogada, que ela é uma mentorada minha, né? Ela tentava arrematar há uns 3 anos. Ela entrou na mentoria e tal, e ela arrematou o imóvel lá. O primeiro dela foi na Caixa. E depois a gente conversando, por que você demorou tanto tempo? Eu tinha receio, tinha medo. Ela sabia. O medo trava. Não, ela tinha o conhecimento. Ela sabia o que era uma disponibilidade, ela sabia o caminho. Certo. Mas ela tinha de chegar lá e dar o lance e pagar 100, 200, 300. Entendeu? Assim, existe a questão da crença limitante também, que a gente pode falar sobre isso. A crença limitante do medo e a crença limitante, por que você demorou tanto? No caso dela foi o medo, mas em alguns casos é porque a pessoa quer comprar próximo de onde ela mora. Isso atrapalha. Por quê? Porque leilão é aquela coisa, limita, você tem que abrir o leque. Então assim, você tem que romper essa crença limitante. Leilão é tempo, né? Leilão é tempo, você precisa maturar. Aquele imóvel vai ficar no ar 90 dias. 60 a 90 dias e acabou. Ou vai ser vendido, ou daqui 6 meses vai voltar. Pois é. Então assim, acontece um monte de coisa no leilão, né, cara? Acontece um monte de coisa. É muito interessante, cada leilão é uma história. Então quem for participar de leilão precisa entender o que aconteceu também. É muito interessante. Aí depois a gente vai falar isso aí na parte institucional. E a gente já abordou, né? Mas tipo assim, que conselho você daria para quem quer entrar nesse mercado com segurança? A gente já falou do estudo, a gente já falou da planilha de viabilidade, da coragem. Da crença limitante, né? Cara, é assim, depende do desafio, depende do momento de vida que esse usuário, que você está usando de exemplo, ele está. Se ele é uma pessoa que ele tem recurso e aí só falta instrução, busca a instrução então. Seja um curso, uma mentoria, certo? Se o momento de vida dele eu quero muito, mas eu não tenho tanto recurso assim, busca um parceiro, faz uma sociedade. Você tem o know-how? Tenho. Eu tenho o recurso financeiro. Vamos juntar as forças aqui e a gente divide? E quando eu falo dessa divisão, não é boca a boca. Vai constar que o imóvel ficou 50% para o João, 50% para o Pedro.
né? Então busca uma sociedade. Ah, mas o meu momento de vida é que eu preciso, eu quero tirar o meu investimento de um cesto e quero, né, dividir. Então faça com segurança, seja através de um parceiro, ou seja através de uma instrução, contrate uma bela assessoria, faça cursos, faça a tua mentoria e busque conhecimento. E sabe por que o pessoal começou a falar de leilão? Porque não importa o tanto de pessoas que vai falar de leilão, o leilão não vai acabar. Não vai. O leilão começou, até uma curiosidade, sabe quando foi na história da humanidade os primeiros leilões? Não sei. Foi na época lá dos gregos e tal, eles estavam, é até ruim falar, eles estavam leiloando as esposas. Mesmo, cara? Olha só, desde quando? Nossa. Assim, milhares de anos atrás. Sim. Começou então uma coisa que tem alguns anos, logicamente que naquela época não era uma coisa eticamente correta, mas hoje está no nosso Chegou. mercado e a gente tem uma palavra que você sabe qual que é a função social do leilão. Nossa, isso é bom de falar, cara. A Isso é função importante. social do leilão. Por que é importante ter, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode dar outros, um leilão numa célula, eu vou tentar não falar palavras difíceis, não ia falar célula condominial, um leilão de condomínio Tá? e o cara está devendo condomínio e aquele vai parar de pagar, ele parou de pagar o condomínio, e por que aquele imóvel precisa ir para um leilão? Sim. Para manter a célula, né, o condomínio funcionando. Porque se ele não está pagando, tem que vir um repositor. Exatamente. Então ele faz uma função social. Né? Cara, total. No caso de condomínio, por exemplo, né? O condomínio nada mais é do que uma coletividade ali, que quando um deixa de pagar, os outros pagam o pato. O português claro é isso, né? Então, você precisa estancar esse sangramento do caixa, né? E você precisa levar esse imóvel ao leilão. Esse imóvel que será vendido nesse leilão, ele pode pagar não só o condomínio que está devendo, mas de repente um financiamento que está em aberto num banco. Ele pode quitar dívida de IPTU e dívida ativa. Então, assim, quando a gente fala de função social, é um tema bem interessante. Por quê? O leiloeiro, ele não vende imóvel. E é engraçado falar isso, né, Adriano? Porque o leiloeiro, ele é um solucionador de problema. E quando eu falo isso, eu imagino até o leiloeiro chegando com capa, tipo super-herói no processo. Porque a função do leiloeiro qual que é? Ou ele vai estimular um acordo. E por que ele vai estimular um acordo? Ele vai colocar pressão. Ele vai divulgar aquele imóvel na região, nas cidades vizinhas. Às vezes o processo de 10 anos é pago em 2 meses. É isso, o que eu costumo falar na empresa. Ele vai mexer o doce. Ele vai mexer o doce. Então, ou ele vai pressionar as partes de certo modo que ele vai estimular um acordo, e com isso a gente vai ter a solução daquele problema, ou se ainda assim não houver o acordo, ele vai ser vendido. Logo, com o valor arrecadado em leilão, vai ser quitado. Isso serve para o Os judicial, credores. serve para o judicial e para o extra. Total. Na EF, na alienação fiduciária, está na fase de leilão, vai consolidar a propriedade, está naquela fase final, é ali que acontece a remissão do crédito. Exatamente. É ali que o mutuário devedor vai lá e, ô Caixa, vem cá, tá bom, eu pago. É isso. Então, O cara se desdobra e faz, então a gente tem uma função social, né? E assim, explorando só um pouquinho mais para a gente não alongar muito, nós tivemos uma tragédia anos atrás no centro de São Paulo. Um prédio pegou fogo, estava invadido ali, desmoronou ali, né, desabou. E, cara, isso é ruim. Aquele prédio ele estava vazio há muitos anos. Ele não estava cumprindo com a função social dele. De modo que, se ele tivesse ido para leilão antes, ele teria manutenção e aquilo não iria acontecer. Como as empresas, né? Que vão Usinas, as próprias unidades produtoras em falência, né? Que é vendido para pagar a massa, né? é vendido a empresa inteira e entra o investidor e faz a coisa acontecer, Exatamente. volta, a empresa volta a operar, né? Algumas pessoas, elas enxergam um leilão como, nossa, é malvado, né? A pessoa vai estar saindo vai estar perdendo o imóvel, nossa, trabalhou tanto para conquistar, mas não é por aí. Existe um processo que supera fases, né? Penhora, avaliação, leilão, todas essas etapas têm ampla defesa, né? No caso de financiamento, de alienação fiduciária, de alienação fiduciária, né? Da Lei 9.514,
você fez um financiamento, o banco te emprestou dinheiro, aquele imóvel ficou com o banco, e se você não pagou, o banco precisa retomar. Por A quê? gente deu dinheiro. Por quê? E assim, se não existisse essa logística, não sei nem se essa é a palavra que eu devo usar agora, os juros iria Essa é, eu ia saltar falar, alto, então, entendeu? essa é a função social macroeconômica do leilão. Quando, se a gente não tivesse e a gente não tinha até a lei de 90, a lei da F, existia a hipoteca, os juros era maior. Imagina isso. Por quê? Porque o banco ele emprestava dinheiro e ele tomava o imóvel como hipoteca. É isso aí. Muito mais difícil ele retomar o capital investido. Com a F, hoje ele tem um imóvel de garantia, já na mão dele, ele só não tem a posse. É mais fácil para ele, então o que acontece? A macroeconomia, os juros Diminui. diminuem em geral. Total. Se a Selic está a 15, hoje a gente tem uma Caixa Econômica emprestando a 12. Se não tivesse a F, a Caixa estaria emprestando a 22, Entendeu? E isso mexe na economia como um todo. que faz a engrenagem rodar. É isso, cara. E isso afeta várias Não, coisas. impacta Existem tudo. vários desdobramentos. Impacta tudo. É isso aí. Assim, impacta todos os setores. É isso aí. É isso aí. Impacta, porque aí é o empréstimo rodando, é tudo por conta dessa função social final, que pode parecer que não, mas Cara, ela está amarrada a tudo. eu gosto muito de conversar sobre função social porque leilões judiciais advêm de processos. E quando a gente começa a entender as histórias dos processos, são histórias de superação, cara. Muitas vezes são. Quando a gente fala de leilão, só no leilão judicial a gente tem cível, a gente tem trabalhista, a gente tem falência, a gente tem família, tem fiscal, Senad, Senad, né? De lavagem de dinheiro e drogas, não é isso? os crimes. Nós temos a questão dos leilões do comprei, né, que é mais a parte de imposto. E aí quando a gente fala do extra, a gente tem de alienação fiduciária, dos bancos. E a gente está falando de leilões só de São Paulo. Essa mesma regra, ela serve para os outros estados também. Então, assim, leilão é um oceano azul, é para todo mundo, né? E conhecimento é poder. Tem que saber o que está fazendo e ir para cima. Eu, assim, converso de leilão, eu sempre encorajo. Chegando nos finais, a gente vai fazer um rápido e breve comparativo de tudo que a gente falou aqui. Comparando então leilão e outros investimentos. Vamos pegar os investimentos assim, o cara da B3, que deu um impulsionamento assim, você mesmo me contou que 5 anos para cá, muitos brasileiros entraram na B3 por conta de novos players aí, como Influencers, XP, né? BTG, Primo Rico, esses trouxeram, né? Um diferencial. O americano, ele é muito mais investidor que o brasileiro. Muito mais investidor que o brasileiro. Culturalmente falando. Culturalmente falando, né? A nossa matemática é: eu vou deixar o meu dinheiro na renda fixa. É o nosso pensamento. Meu pai, por exemplo, minha família, né? Ele tem o dinheiro dele, e ele não tem B3, não tem nada. O dinheiro dele está na renda fixa. Então, assim, culturalmente, exemplo de casa, né? Exemplo de vida de casa, ele fica na renda fixa. Ele não fica. Então, assim, ele tem que pensar um pouco mais em ser um investidor, né? E não ficar na renda fixa. Eu acho que o brasileiro ele peca nisso ainda. A gente está numa fase de aprendizado, talvez uma transição cultural aí, com esses novos players ajudando, né? Os grandes bancos. Mas a gente comparando essa turma de B3, comparando, por exemplo, no mercado cripto, eu sou investidor cripto, não vou falar que não sou, e leilão. Se a gente pega e bate assim, só se eu comprasse Bitcoin em 2010, 2011, que não é o caso, ninguém fez isso, quem já fez vendeu, né? Quem falar que tem nessa época é mentira, não tem. Eu conheço um que tem em 2017, já tá caixa feita ali. Tá bem. Mas assim, você pega, tem risco? Tem risco? Tem risco. Porque amanhã pode. Difícil? Pode. Descer. Pode. B3. Vamos pegar SP500 lá nos Estados Unidos. Deu uma bomba lá. Os Estados Unidos entrou em guerra com a Rússia, com a China, vai cair tudo. Vai cair tudo, certo? Vai cair tudo. Então tem risco também. Tem risco também. B3 tem risco, cripto tem risco. Por quê? Porque você está comprando um ativo que não é palpável, que é uma expectativa que pode mudar abruptamente. Nós tivemos um exemplo de um escândalo aí que aconteceu recentemente, né? Do Master, né? Exato. Entendeu? Assim, quem tinha o fundo garantidor, ok, mas e quem não tinha?
Não, e o fundo garantidor era 250. 250 Quem tinha 1 milhão no CDB do Master Entendeu? tomou 750 de ferro. Ó, Adriano, assim, comparando o leilão com outros investimentos, uma opinião minha, que eu formei aí durante os anos, eu acho que você tem que pulverizar. Eu acho que Sim, tem que pulverizar, sem dúvida. tá? Então, Bruno, você é contra o Bitcoin? Não. Você é contra ações? Não. E onde o leilão entra nisso? Tem que pulverizar. Então você tem que dividir, né, em várias cestas, né? A gente tem um monte de influencers que falam isso hoje, né? Só que quando eu comparo o leilão com outros investimentos, os altos ganhos eles sempre estão associados a altos riscos. E quando eu olho para o leilão, eu vejo que os altos ganhos estão associados à segurança. O que você quer dizer com isso, Bruno? Eu quero dizer que quem arrisca não petisca, não é isso? Os mais velhos falavam isso. E a questão é, se você, o ponto que eu quero chegar, se você já investe na B3, se você já investe lá fora no mercado de ações e você investe na renda fixa, que é o que a gente tem aí no mercado brasileiro, né, que a maioria é renda fixa, poupança acho que já está meio... Já estão criando essa mentalidade, essa né? consciência que a gente sempre falou para ir para o CDB ou para o LCI. Se você já investe, pega um pedaço, eu tenho 100, pega 30, se junta com mais duas pessoas, Boa. forma 90, forma 60 Faz o e teste. entra no mercado de leilões por pedaço. Sente como vai ser. Por quê? Leilão, como a gente falou, é 30%, 25% no judicial, é 25% e parcela em 30 sem juros. O desconto, na grande média do judicial, vou falar cara, eu falaria que é 40, 50. 40% e 50%. Se você pega essas duas matemáticas, não tem como não ser um ROI de 100%. Exatamente, eu gosto muito dos leilões judiciais, mas a gente não pode ignorar os extrajudiciais também, que é só 5% de entrada. Na Caixa Na Caixa Econômica. A gente vê aí leilões do Santander, eu vi recentemente, a 420 vezes no leilão, financiamento. Então, quando eu comparo com outros investimentos, eu não sou contra nenhum deles. Né? Não é que eu não abro, mas você não quer ficar mal com ninguém, não é isso. É que gosto muito do Flávio Augusto, né? Você está com o amigo dele, com o Joel, e sou fãzaço. E ele fala, estabilidade não existe. Né? Então, se estabilidade não existe, né? Cara, pega um pouco do dinheiro aqui, investe ali, sente. Aí, poxa, Bruno, fiz o negócio, né, do leilão, fiz o primeiro. Cara, 1 ano e meio. Você tinha falado 1 ano lá. Você pode ter certeza que no seu segundo não vai ser 1 ano e meio. Você já vem mais preparado. Você vai criando macetes. Mais experiente, cara. E assim vai indo, entendeu? Vai saber buscar mais rápido, vai saber arrematar de uma forma dinâmica. Exato. Eu não conheço ninguém que enriqueceu só com investimentos. Tem que trabalhar, o caixa tem que vir de fora. Tem que trabalhar. Só que eu conheço, assim, muita gente que multiplicou. Então, eu acho que o leilão é um grande multiplicador. E quando você faz a matemática de juros compostos ali, comprei um, fiz o processo todo em 6 meses, fiz outro. Isso vai criando, cara, uma matemática tão grande. Conta 10 anos, você fez a vida. Bom, aí você montou um patrimônio, né? Tem uma amiga que fala que é a aposentadoria imobiliária. Então, eu gosto muito de leilão, sempre vou falar com muito gosto. Frase que eu aprendi com o pai do Neymar. Não conheço ele pessoalmente, quem compra terra não erra. Frase dos portugueses. Dos portugueses, também. Ele falou no podcast que ele fez lá, que eu assisti, foi recente, né? Quem compra terra não erra. Isso, e assim... Você comprando assim, agora voltando na comparação desses bens que você não abraça, que são bons também, eu também tenho todos eles, tá? Tem que dividir os ovos em várias cestas, mas não deixa o imobiliário de fora. Não ignora isso, não. Se você vai entrar no imobiliário, esquece comprar na construtora, e não falando mal das construtoras, tá? Sou parceiro de muitas, mas a construtora já está no target ali. Ela está te vendendo o panfleto tudo prontinho, decorado. Ela vende um sonho. Ela vende um sonho, aí ok, é um sonho, não é caixa. Agora, quer caixa, é imobiliário para vender. Assim, se a gente vê
vou nem falar, os milionários, todos eles vão ter uma fatia no imobiliário. Todos. Todos. Então, assim, você falou das construtoras, eu moro num condomínio hoje, e aí tudo bem, cara, tem a matrícula autônoma ali da minha casa, tal. Um belo dia, eu não sei por qual razão, já fazem anos, eu puxei a matrícula mãe, aquela que originou o condomínio. E adivinha só, foi comprado em leilão. Era um terreno, A construtora comprou um terreno. que comprou e fez 18 casas. Olha lá. E aí, com a cabeça que eu tenho hoje, eu já comecei a fazer as contas, né? Então, na época, né, Você já descobriu quanto ela pagou. entendeu? Eu descobri quanto ela pagou, O empreendedor- já fiz todas as contas de quanto ela gastou de metro quadrado, O tal, empre- empreiteira. O empreendedor ele vai no restaurante, ele vê quantas mesas tem, quanto que tá gastando naquela mesa. Fala, puta, o cara que tá ganhando, né? Tá ganhando bem. Não, Né? você já sabe. Sim, você o tem empreendedor ideia. faz conta até quando tá com a esposa ali. É isso, né? entendeu? Você já fez conta Nossa. quanto ele ganhou na tua compra. Então, assim, Você cada comprou um. um sonho. Sim. Cada um no seu quadrado. Então, ele compra, ele faz toda a demolição, ele constrói e ele vende, né? Aí o banco ganha financiamento, aí naquele meio ali, um deixa de pagar, vai para leilão. E assim a nossa sociedade, como se for, a engrenagem Ó, vai rodando, isso aí. mas é isso aí. Nem sei quanto tempo já deu. Fomos longe. Mas chegando nos finales aqui, Brunão aqui, acho que pode olhar para aquela câmera. Tá tudo funcionando aqui. Legal. Tudo ao vivo. Muito lindo, cara. Show Queria que de você bola. deixasse uma mensagem aí pode ser profissional, pode ser pessoal, depois deixar suas redes sociais. Legal. Pede o like também, se dá pra pedir. Pede o like. Legal, Agora eu sou pedidor de like. Obrigado. Você chegou até aqui e não deu like, não curtiu, não assiste mais, tá? Não quero mais você nos assistir. Brincadeira, quero sim. Porque aí no próximo você vai dar o like, no próximo você vai compartilhar. Cara, assim, eu escutei uma vez e aquilo eu só não sei de onde veio, tá? Mas eu escutei uma vez e é muito verdade, né? O ser humano ele precisa definir, eu acho que fez muito sentido para mim, tá, Adriano? Você precisa definir 3 coisas na sua vida e essas 3 coisas vão ser pontos de inflexão que elas vão reverberar no seu futuro, que são, né? Com quem você vai casar? É a escolha mais difícil da vida. Exato, importante. Essa tem que olhar pra lá. Importante. Não é tão beijo pra Lid. Um beijo, Liv, meu amor. Te amo, filha. Então, com quem você vai casar, aonde você vai morar e com que você vai trabalhar, né? E isso são pontos de inflexão que vai definir se você vai ser feliz ou não. Isso é uma opinião minha, tá? Dentre esses pontos de inflexão, conhecimento é poder, Adriano. Entendeu? Então, assim, não tô ganhando nada com isso, mas tem 2 livros, assim, que eu li e mudou o meu ponto de vista, assim, seja de vida, né? Dinheiro não é fim, é meio, não é isso? Dinheiro não é tudo, mas traz muito conforto para você e para aqueles que você ama. Então, teve um livro que eu li, bem interessante, que são Os Segredos da Mente Milionária, livro muito legal. E Pai Rico, Pai Pobre, né? E assim, Clássico. são 2 clássicos aí que, para você que está começando, pô, mas não gosto de ler. Pô, mas faz uma força. Tem um viés ali financeiro, autoajuda. Acho bem interessante, tá? Então li os 2. E a liberdade financeira realmente transforma, cara. Então, assim, você tem mais tempo para curtir a sua família, você pode proporcionar viagens. E não só o leilão, né, mas também o leilão, ele proporciona isso, porque você tem lucro. A gente bateu um papo aqui e foi um papo legal, eu amo falar de leilão, né? E quando a gente fala de dinheiro, vem acompanhado de várias outras coisas. Dinheiro é meio, mas como eu falei, né, é muito importante, né? Dinheiro não é vilão. E o leilão pode ser uma ferramenta importante. Então estude mais, né, sobre parte financeira, bem-estar, né? Pratique esporte, né? Jiu-jitsu é muito bom, sempre que eu puder falar. 14 anos de jiu-jitsu. Mais ou menos. Hoje eu sou faixa preta, eu falo que... Teu filho tá no jiu-jitsu já? Ele faz, cara, mas ele é um corintiano roxo. Futebol. Futebol, cara. Joga bola.
joga, leva que jeito, mas ele vai se converter uma hora. Vai. Ele vai. Então, essa é a minha dica também, pratique esporte, seja feliz, né? Acho que é o mais importante. Legal, legal. Só dando esse gancho assim no final, porque eu surfo, né? Acho que Isso. todo mundo que me segue, que acompanha, deve ver isso aí, não tem como não ver. Mas um dos maiores campeões de surf da história, Tá. ele falou assim, ele teve um filho agora recente, né? Aí perguntaram pra ele, ele vai começar a surfar agora? Aí ele falou, não. Primeiro, ele vai fazer uma arte marcial, jiu-jitsu. Ele falou, Olha que legal, hein? Juro pra você. Top demais, cara. primeiro ele vai fazer uma arte marcial. Aí, com o tempo, ele vai colocar no surf. Numa... E eu tô na missão de colocar minhas Não filhas. converteu ainda? Elas surfam, Ah. a de 11 e a de 6 surfam, Tá. a de 2 ainda tá nos inícios ali de caminhar e tal, mas a de 6 vai entrar agora no judô e a de 6 eu tô com negócio, que já é difícil, né? Já tô negociando para entrar num esporte, seja qual for, né? Taekwondo, jiu-jitsu, Sim. judô, não importa, tem que ter de luta, né? Cara, assim, Cria caráter. caráter, disciplina, é um equilíbrio de emoções ali, sabe? Jiu-jitsu você erra rápido, corrige rápido, aí no dia seguinte você já pode corrigir aquilo que Falou que você... é os microtrauma, né? Os microtraumas, Toma umas entendeu? porradas, fica trauma. Hoje eu estudo bastante inglês, né? É uma paixão que eu conheci há pouco tempo, 1 ano e meio, e eu estudo ali praticamente todos os dias. E você vai criando microtraumas ali que você não erra mais aquela palavra que você errou. É engraçado, cara. E como tudo na vida, você precisa se desafiar, aprender coisa nova, nunca ser o mais esperto, o mais sabichão ali, Vida é né? aprendizado Escutar mais do constante. que falar, sempre poder contribuir, transbordar conhecimento. E assim, André, eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Muito obrigado. A gente tem aqui uma tradição. Tá. Você já bateu esse martelo muitas vezes. Tem que bater o martelo e encerrar. Oh, que honra! Galera, valeu. Até a próxima. Tamo junto, Brunão. Prazer estar aqui. Valeu. Obrigado. Bate o martelo e encerre esse episódio. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido.